Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Paixão, pode me chamar de Paixão. Esse é o nosso segundo vídeo da série Cadê o X que estava aqui? Sem mais delongas, vem comigo. Em condição ambiente, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, do qual um garimpeiro necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade, é igual a... Como fazer isso, professor? Vem comigo que eu vou te explicar. Vamos juntos. Primeira coisa, atento e atenta à unidade de medida, gramas por centímetro cúbico. E nós temos que colocar um frasco com meio litro de capacidade. Oh, isso é química! Ah, matemática, que tal? Veja bem, como é que a gente vai fazer isso? Uma questão dessa pode naturalmente aparecer numa prova de química. E se você tiver o conhecimento matemático, você não vai depender da química para fazer, porque isso é um cálculo matemático. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, são 13 gramas por centímetro cúbico, em relação a meio litro. Bom, centímetro cúbico é volume, meio litro também é. O que seria um centímetro cúbico? Imagine um cubo. Um cubo, se você desenhasse esse cubo com 1 centímetro de lado, seria um pouco menor que isso aqui, talvez. Um cubinho pequenininho, um pequeno cubinho. Ele tem 1 centímetro de lado. O volume desse cubinho é de 1 centímetro cúbico. É como se eu quisesse pegar 13 cubinhos desse e enchesse de água ou de um líquido qualquer. Essa é a situação que nós estamos vivendo aqui. Então, nós temos que converter isso para litros, para mililitro, para decilitro. Como eu faço isso, professor? É bem simples, eu vou te mostrar agora. Você vai fazer uma tabelinha, a tabelinha de unidade linear mesmo. Cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Essa é a tabela. Cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Obviamente que o nome é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É uma unidade de medida linear, como qualquer outra. Bom, mas ela não traduz para a gente unidade de volume, que volume é cúbico, certo? É comprimento, largura e profundidade, 3 dimensões. Então nós vamos chamar isso de quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e, por fim, milímetro cúbico. Então, veja bem, o que nós temos então? Para recordar, cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Bom, feito isso, nós ainda não temos o que a gente precisa, porque nós temos que converter isso para unidade volumétrica de litro. Então, como é que eu vou fazer, professor? É muito simples, é muito simples. Para fazer qualquer conversão, você pode decorar aí, muita gente acaba decorando, que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Para quem tem facilidade de decorar, tá aí. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Se você quiser decorar, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você também pode guardar, se você tiver boa memória aí, ó, que 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 mililitro. Essas três relações, geralmente quando você sabe essas três, você já consegue fazer bastante coisa. Não tudo, mas bastante coisa. Mas eu quero te mostrar um caminho diferente. Se você não é bom para decorar ou não está afim de decorar, e se por acaso cair na prova uma unidade que não seja alguma dessas três, o que fazer eu vou te mostrar agora. Primeira coisa é montar a tabela. Cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Feito isso, a gente vai pôr uma barrinha aqui. A gente vai pôr uma barrinha aqui. E vamos esticar para lá a barrinha. Vamos esticar a barrinha. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, uma barrinha aqui embaixo aqui, ó, a gente coloca ela. Professor, por que você está deixando um espacinho aberto ali? Estou deixando um espacinho aberto justamente por causa dessa relação que eu acabei te passando aqui. Essa. Vou marcar para você. Essa é a mais importante. Se você souber que 1 decímetro cúbico, um cubo de 1 decímetro de lado, tem exatamente 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, vou deixar aquele espacinho aberto ali para você entender. Bom, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é completar essa tabela na parte de baixo. Eu quero ver se você se lembra do jogo do Mario. Lembra do jogo do Mario? O Mario World? O Mario, ele começa andando num espaço, né, no capim verdinho. E aí vem uns canos, cara, ele é encanador, né? Aí tem uns canos. Em alguns daqueles canos ele entra e vai para o mundo subterrâneo. Não é? E aquele mundo subterrâneo que nós estamos indo agora, para o mundo do Mario, o mundo subterrâneo. Então lá em cima é o mundo verdinho, feliz da vida, e vamos para o mundo subterrâneo agora. O que eu vou fazer no mundo subterrâneo, professor? Bem simples, olha só que interessante. Nós vamos escrever a mesma tabelinha lá de cima,
a partir da segunda casa. Então, a primeira a gente vai anular aqui, ó. E a partir da segunda casa, você vai reescrever a tabela lá de cima, ó. Assim, ó. Cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Só que nós vamos trocar o Mário, olha lá em cima o Mário lá, ó. O Mário. Nós vamos trocar o Mário pelo irmão dele. Alguém se lembra qual é o nome do irmão do Mário? Isso, Luigi. Nós vamos tirar o Mário. Vamos tirar o Mário. E no lugar do Mário, nós vamos colocar o digníssimo Luigi. Luigi. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Assista o vídeo anterior que nós falamos dessa unidade, hein? Então vem comigo, ó. Vamos colocar aqui agora o túnel do Mário, o cano que dá acesso ao Mário, por isso que eu deixei aberto. De todos esses que a gente está vendo, o único que eu posso falar que é a mesma coisa, o único que relaciona a tabela de cima com a de baixo é aqui. A tabelinha de transição é o túnel que leva o Mário para o subterrâneo ou de volta lá para a superfície. Então, decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Então, os outros eu não posso relacionar diretamente, a não ser esse. Então, a partir daqui fica muito fácil fazer uma transformação. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa bem simples. Vamos supor que eu queira converter 1,2 decâmetros cúbicos. E eu quero converter isso aqui, por exemplo, para hectolitros. O que eu preciso fazer? Bom, primeiramente eu preciso sair de decâmetro cúbico e deslocar até hectolitro. Então eu vou sair daqui de decâmetro cúbico e quero chegar aqui embaixo em hectolitro. Apesar de estar um embaixo do outro, eles não se relacionam diretamente. O Mário tem que ir até o túnel, descer o túnel e caminhar em direção ao hectolitro. Perceba que o primeiro movimento é para a direita. Nesse movimento para a direita, olha só, lá em cima nós temos cúbico, a relação é cúbica. Então você não vai contar normalmente 1, 2, 3, 4. Você conta de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, ok? Então a relação é a seguinte, veja bem, olha o que a gente vai fazer. Eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita para chegar lá no elevador do Mário. Só que eu não vou contar uma, duas casas. Não vou contar uma, duas casas, porque eu estou andando de 3 em 3 dimensões, é cúbico. Então é assim, ó. 3, 6. Eu desloco 3, 6. 6 casas para a direita. Então seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desceu o túnel do Mário, agora desceu, eu vou ter que deslocar para a esquerda. 1, 2. Professor, por que embaixo conta 1, 2? Simples, porque não existe litro cúbico. O litro não tem 3 dimensões. 1 litro de água não tem comprimento, largura e profundidade. Então lá embaixo é de 1 em 1 mesmo. Então para a esquerda, 1, 2. Recapitulando, para a direita, 3, 6. Desceu o túnel do Mário, para a esquerda, 1, 2. E aí você vai chegar onde precisa. Então veja bem, para a esquerda, 2 casas. Então, direita e esquerda se anulam. E veja o que sobrou. Sobraram 4 casas para a direita. Então, você teria que pegar a vírgula e deslocar 4 casas para a direita. Então, ó, já tem uma casa aqui para andar. 1, 2, 3, 4. Seriam 12 mil hectolitros, está convertido. Bom, voltando para o nosso problema, voltando para a nossa questão, dá um print aí, volta esse vídeo, entenda mais uma vez, que agora eu vou resolver de acordo com o exercício está pedindo, ok? Então vamos voltar agora para o comando da questão e vamos fazer a conversão necessária, tá? Então veja bem, são 13 gramas por centímetro cúbico. Vou escrever a regrinha de 3, ó. São 13 gramas para cada 1 centímetro cúbico. E ele pede para meio litro. Eita, professor, como é que eu faço para transformar meio litro, 0,5 litro, para centímetros cúbicos? Como que eu faço para fazer essa conversão? Bom, bem simples, olha. Estamos em litros e queremos chegar em centímetros cúbicos. Então, o Mário está lá no litro e ele pretende chegar em centímetro cúbico. Sabemos que litro e decímetro cúbico é a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa que ele está lá em cima. Basta andar para a direita. Lembre-se que não é uma casa, é cúbico lá em cima. Então, nós estamos andando de 3 em 3 dimensões. Eu vou deslocar a vírgula para a direita 3 casas. Deslocando a vírgula para a direita 3 casas, a gente consegue converter para centímetro cúbico. Então, meio litro em centímetro cúbico seriam 500 centímetros cúbicos. Basta deslocar para a direita 3 casas. Então, veja bem, vamos lá, ó, fazer para você ver aqui, ó. Ó, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. 500.
tá? A gente completa com zero. Tem gente que acha que andou 3 casas, tem que colocar 3 zeros. Não é bem assim, não. A gente desloca a vírgula. Se precisar, a gente completa com zero. No nosso caso, precisamos completar com 2 zeros. Beleza, então nós temos 500 centímetros cúbicos. Então esses 500 centímetros cúbicos seriam quantos gramas? Bom, cancelamos centímetro cúbico com centímetro cúbico. Vamos multiplicar aqui. 13 vezes 5, mais uma vez, uma conta bem simples, esqueça os zeros. A gente não precisa dos zeros em uma multiplicação. Bom, faça 5 vezes 13. Legal fazer assim, tá? 13 eu gosto de pensar que é 10 mais 3. 13. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 3 é 15. 50 com 15 é 65. Então nós temos 65 e a gente compensa com os 2 zeros que a gente não utilizou. Gramas. Também não teremos dificuldades em entender que poderia ser a letra D ou a letra C. Não é verdade? Mas letra C é impossível, porque nós já achamos a resposta em gramas. Então não seria a letra C, só nos resta a letra D. Bom, professor, como eu chego nesse valor? Bom, vamos lá. Vou apagar meu rascunho e vou fazer a tabela aqui de novo. A mesma tabelinha, que então te convido a assistir os vídeos anteriores para a gente recordar essa tabelinha, qual eu já falei. A tabela é a mesma lá de cima do Mário, só que você vai trocar o Mário pelo Google Melo. Olha aqui, ó. Só trocar o M por G. Cada homem desse mundo deveria comer muito mais. Troca o M pelo G. Bom, eu quero transformar grama para quilograma. Então, veja bem, grama para quilograma, nós vamos deslocar para a esquerda. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 6,5 quilogramas. Muito bem, quem não pegou ainda, ó, aqui, ó. 1, 2, 3 para a esquerda, 6,5, letra D. Beijo no coração, forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.